Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez, dessa vez para fazer um convite para vocês. Essa semana a gente já começa aí a semana com duas lutas extremamente importantes para o pessoal da cultura e da educação. Na segunda-feira, às 14 horas, tem a audiência pública da Câmara Municipal da Comissão de Finanças para a gente falar, né, sobre a questão da distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc na cidade de São Paulo, mas não só, né? Já vamos falar um pouco mais disso. E na terça, nós temos a audiência pública sobre o PL 452, que é o PL, esse PL bizarro de volta às aulas, na terça às 13 horas, né? Então, segunda às 14 horas e terça às 13 horas. E seria bem importante se todo mundo pudesse participar aí online, comentando, né, a respeito desses, né, dessas ações que estão acontecendo. Dá para entrar ali tanto pela live, né, no YouTube, quanto, mas principalmente pelo Facebook da Câmara Municipal nos 2 dias, fazer comentários, dar as suas opiniões, afinal é isso que nos torna cidadãos, né? A participação social, ela também, né, acontece nessas audiências públicas que acontecem sempre de forma presencial e agora nesse momento da pandemia estão acontecendo de forma virtual, mas também presencial, né? Mas aí já que não dá para a gente ficar indo, né? Lá na Câmara é muito importante que o máximo de pessoas participe, até para eles verem que a população está de olho, né? E que a população sabe muito bem o que está acontecendo, né? A gente reclama tanto aí da corrupção, né? Do mau uso dos recursos públicos, da má gestão pública. Só que não adianta só a gente reclamar entre a gente precisa ir, né, disputar essas narrativas, disputar esses recursos para que tudo seja feito de uma forma bem feita, né? O caso aí da Lei Aldir Blanc, a gente está num momento bem importante, até porque já foi, né, regulamentada a nível federal essa lei, que, para quem não sabe, ela distribui recursos para os trabalhadores da cultura e para os espaços culturais, justamente a cultura que foi, né, muito prejudicada com a pandemia. O setor cultural foi o primeiro setor a parar e vai ser o último a voltar às atividades normais. Não tem como, né, porque é um setor que aglomera a gente por natureza, né. E aí, na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito forte, né, nesse setor cultural, ou mesmo do entretenimento, da noite, esses trabalhadores todos não estão conseguindo trabalhar, os espaços, as casas noturnas, teatros, circos, etc., todos pararam, né? E isso pode ser assim fatal para o setor, né? Isso pode ser uma forma, inclusive, do setor não ter como produzir, né? A gente não tem só artistas milionários famosíssimos aí, né, que compõem o setor. Muito pelo contrário, eles são uma minoria, né? Então essa audiência ela é bem importante até para que a gente possa dizer como a gente quer que esses recursos sejam distribuídos de uma forma realmente democrática para os que mais precisam, né? E de uma forma que não que seja desburocratizada, né? Essa é a nossa maior preocupação, porque a gente sabe que os que mais precisam acabam sendo excluídos pela burocracia, né? Principalmente agora, que está todo mundo sem grana, quebrado, sem internet em casa, sem nem ter dinheiro nem para pagar o gás, quanto mais a internet, né? Então, é uma luta aí para que a gente possa incluir todo mundo, tá? Então, na segunda-feira, essa audiência da cultura. E a da educação, na terça, é uma situação muito mais grave, né? O PL 452 de 2020 é um PL da prefeitura, né? Isso é do executivo, tá? E para quem não sabe, desde 2017, a prefeitura de São Paulo, que começou lá no Dória, depois entrou o Covas, mas com a mesma política, né? De precarização, sucateamento de vários setores, né? Da cultura, da saúde e agora também cada vez mais um ataque muito grave à educação. Primeiro, esse PL ele fala de voltar às aulas agora em setembro.
não tem como voltar às aulas daqui a um mês, né, gente? Por mais que tenha gente que está precisando deixar o filho na escola porque tem que trabalhar, né, isso tem que ser pensado a partir de programas de proteção social, não a partir da educação, né? A gente não pode botar a responsabilidade de cuidar das crianças em plena pandemia nos professores e diretores das escolas públicas. Tem escolas públicas que não tem nem água, né? Não tem sabão, né? Eles, não, mas vai ter álcool gel. Gente, vamos cair na real. A gente mora em São Paulo, a maior cidade da América Latina, mais populosa. As escolas nas periferias estão todas detonadas, né? Essa gestão não cuidou de nada. E agora eles querem que volte às aulas em setembro, porque a economia e blá blá blá. Pelo amor de Deus, né? A gente vai expor nossas crianças a esse risco? Jamais, né? Até porque não são só as crianças que vão estar em risco, os pais, né? Os professores, que são em maioria grupo de risco, geralmente mais velhos, né? Então a gente não pode permitir para começar por causa disso. Mas não é só esse o problema, né? O PL 452, ele traz uma série de problemas e que vem já lá de 2017, que é essa tentativa da gestão tucana de privatizar todos os setores públicos da cidade de São Paulo. Eles querem vender a cidade, a verdade é essa, né? E vender a cidade para transformar serviços públicos que custam muito caro para a gente nos nossos impostos. A gente paga muito caro imposto no Brasil. E justamente para a gente ter um retorno, né, de saúde, de educação, de cultura, de moradia, de trânsito e etc. Então, a gente não pode, de forma alguma, deixá-los, né, aprovar esse projeto justamente porque ele prevê alguns programas, né, ele é como se fosse um pacotão de programas que privatiza todo o ensino infantil. Eles já tinham feito esse mesmo movimento ano passado com o programa Mais Creches, que eles inclusive conseguiram aprovar, mas isso ficou em suspenso, isso está com um processo inclusive no Ministério Público, porque é inconstitucional. Né? Foi uma tratoragem, aí eles se aproveitam porque os vereadores governistas que dizem que apoiam a educação, mas é pura hipocrisia, porque na verdade eles não estão nem aí, né? E agora eles já conseguiram aprovar esse PL 452 em primeira votação, quer dizer o quê? Que vai ter mais uma votação, que é a votação final, e se for aprovado, depois vai para a sanção para o Bruno Covas. Então a gente tem mais uma chance de barrar isso. E por que tem que ser barrado? Primeiro, eles estão propondo uns vouchers, né? Que seria o quê? Como se eles dessem dinheiro para os pais comprarem uniforme, material escolar para as crianças. Isso tudo sem licitação. Como é que a gente vai conseguir, tá, controlar e fiscalizar a aplicação e a destinação real desse dinheiro para a compra de material escolar e para a compra de uniforme? Né? É óbvio, tá, que tem coisa aí. Lembrem da história da merenda, né? Que é um processo que está indo, mas a gente sabe de todo aparelhamento que os tucanos têm feito aí no sistema judiciário, no estado de São Paulo e no município, para que, né, agora eles estão aí com a história da Lava Jato, mas a gente sabe que demorou muito, né, para chegar na Lava Jato, e o próprio STF aí já mudou umas regrinhas, né, porque afinal, quando chega nos amigos dele, a história é outra. E esse PL 452, além então de privatizar a educação, ele coloca serviços que a gente tem na prefeitura, né, desde lá da gestão Irundina e da gestão Marta, que é a coisa dos uniformes e do material escolar. Não é justo você dar um dinheiro primeiro para uma família que já não tem grana nem para comer e fala, olha, vai ali comprar uniforme e compra material escolar para o seu filho, se vira. Isso já é um absurdo. E o segundo ponto é sem licitação do dinheiro público. Isto é, a gente não tem como controlar e como fiscalizar a aplicação desses recursos. A gente não tem nem como dizer se de fato esse dinheiro vai chegar na mão dessas pessoas. Né? Entre outros poréns, né, esse programa tem uma série de poréns, ele flexibiliza, por exemplo, alguns benefícios de concursados, né? Enfim, é uma destruição total. Então, por isso que é super importante todo mundo participar aí dessas audiências, reclamar, porque a gente não pode deixar que o prefeito Bruno Covas faça isso com a nossa cidade, porque esse dinheiro é nosso. Vamos cuidar. É isso, galera. Passe para frente a informação.
Vamos lutar contra isso, PL 452? Não. Tamo junto, força na luta.